na sua casa, você perguntar para ela, por que vocês não adoram Jesus? Ela vai fazer uma citação bíblica para você. Vamos analisar o texto utilizado pelas testemunhas de Jeová para negar a adoração a Jesus? Pegue a sua Bíblia, de preferência a Bíblia apologética. E por que eu digo Bíblia apologética? É que no rodapé da Bíblia apologética, tudo o que eu estou ensinando aqui vem e com mais detalhes ainda. Vem tudo explicado. Então, abra a sua Bíblia apologética. Se não tiver, não tem problema. Pode ser qualquer Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 28. 14, 28. João 14, 28. A testemunha de Jeová vai chegar até a sua casa, você vai perguntar, escuta, por que vocês não adoram Jesus? Ela vai citar esse texto, elas gostam deste texto. Olha só o que diz, João 14, 28. Jesus falando, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Lançando mão desse texto, a testemunha de Jeová vai justificar, então, por que elas não adoram Jesus. Porque o texto está falando, Jesus mesmo está falando, o Pai é maior do que eu. Você sabia que a grande maioria dos evangélicos não sabe como justificar este argumento das testemunhas de Jeová? Infelizmente, nós que andamos com a Bíblia, muitos cristãos que se dizem cristãos autênticos não sabem refutar esse argumento. Mas a resposta está no mesmo livro, no mesmo capítulo. João 14, só que agora vamos ler o 8 e o 9. Você pode até lançar uma pergunta como forma de resposta para a testemunha de Jeová. Olha só o que diz o texto. João 14, 8 e 9. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? E agora? No outro texto, Jesus está falando, o Pai é maior do que eu. E neste texto, Jesus está falando, quem me vê a mim, vê o Pai. Como explicar? Acontece que Jesus tem duas naturezas. Uma humana e outra divina. Como humano, ele chorou, teve fome, sofreu, ficou triste. Por quê? Natureza humana. Ele era o Messias, fazia parte da condição de Messias. Então, quando Jesus fala, o Pai é maior do que eu, ele está falando como homem. Agora, quando Jesus fala, quem me vê a mim, vê o Pai, ele está falando como Deus, está falando como divino, porque ele tem duas naturezas. Entendeu? Na próxima aula, nós vamos aprofundar essa questão. Nós vamos entender com mais profundidade e provar biblicamente as duas naturezas de Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos para a aula de apologética, mas antes de entrarmos na nossa aula, deixa eu fazer um esclarecimento. Andam ligando para a gente e perguntando, Pastor Antônio, por que o senhor está falando tanto sobre as testemunhas de Jeová? Já são 2 DVDs, 2 horas de ensino sobre o mesmo grupo religioso. Por quê? Porque 40% das pessoas que viraram testemunhas de Jeová já foram evangélicas um dia. O que aconteceu? Por que essas pessoas deixaram de adorar a Jesus? Porque deixaram de crer na pessoa do Espírito Santo? Porque deixaram de crer na imortalidade da alma e foram para o salão do reino? Alguma coisa aconteceu. Sabe qual foi a conclusão que o CP chegou? Falta de ensino. Ensino da palavra de Deus. Então este é o nosso objetivo.
levar para você aí no seu lar. Porque quando você recebe a visita de uma testemunha de Jeová, não dá tempo para ligar para o seu pastor. E infelizmente, existem alguns obreiros que também não sabem dialogar, mostrar biblicamente para a testemunha de Jeová a razão da nossa fé. Olha uma outra questão. Abra a sua Bíblia. Eu sempre digo, de preferência, a Bíblia apologética, porque ela foi desenvolvida com este intuito, de ajudar o cristão a conversar com qualquer pessoa, independente de religião, e mostrar de forma amigável, com muito amor, a razão da nossa fé, o alicerce da nossa fé. Então, abra a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 4. No versículo 3, 11 e 3. Então você está na sua casa conversando com uma testemunha de Jeová, ela já citou para você João 14, 28, que foi o assunto da aula anterior, e você já mostrou biblicamente a interpretação correta do texto, que Jesus tem duas naturezas. Aí ela fala, não, nós não adoramos Jesus, e nem cremos que Jesus é Deus Todo-Poderoso, porque quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13, ele diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Olha lá, está vendo? Deus é a cabeça de Cristo. Então, Cristo não pode ser Deus, não pode pertencer à divindade. E aí, o que você vai responder para a testemunha de Jeová? Vamos para a resposta? Você está em sua casa ou você trabalha com uma testemunha de Jeová, você tem amizade com ela, e aí, conversando sobre religião, você pergunta para ela por que ela não acredita que Jesus é Deus Todo-Poderoso. E ela faz essa citação para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E aí, como responder? Bem, primeira coisa, para admitirmos a interpretação das testemunhas de Jeová, que Cristo não pode ser Deus em função de Deus ser a cabeça de Cristo, significaria então aceitarmos que a mulher é inferior ao homem. Porque aqui também está falando que o homem, a cabeça da mulher. Ora, o homem ser cabeça da mulher, ser a cabeça da mulher, faz da mulher um ser menos humano do que o homem? Lógico que não. Então, o que o texto está mostrando? Uma questão de hierarquia, de posição. Veja, no exército, por exemplo, tem hierarquia. Você tem o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, mas todos são humanos. O que ocorre é que a posição de um é diferente da posição do outro. Veja, por exemplo, no emprego, no trabalho, o chefe. O chefe tem uma posição diferente. É ele que passa as diretrizes para a sua equipe. Mas ser humano do mesmo jeito. Não existe diferença. Mesma coisa o nosso Deus. Jesus, como Messias, fazia parte da sua missão. Ele nasce como homem, então ele está subordinado. Ele está numa posição de obediência ao Pai, para cumprir o seu papel como Messias. Então isto é apenas uma questão de posição. Da mesma forma o casal. No casamento existe a posição do homem e a posição da mulher. Mas um não é inferior ao outro em função da posição. Entendeu? Tranquilo? Na próxima aula nós vamos ainda descobrir, aprender a argumentar de maneira clara, objetiva, amigável e com muito amor com as testemunhas de Jeová.